trabalho da fisiologia é um trabalho que ele colhe dados, né, para ajudar tanto a preparação física quanto o departamento médico a ter um andamento melhor do conjunto, né? Então, na verdade, ele dá um suporte, um apoio, né, basicamente, principalmente para a preparação física e uma ajuda no departamento médico também. Sim, a gente como eu falei, dá o suporte à preparação física. Alguns atletas que não estavam participando naquele momento do coletivo, a gente fez um trabalho complementar com eles. Às vezes esse trabalho complementar, ele também pode ser associado a um trabalho da fisioterapia, né? Um atleta que esteja voltando, que eles chamam de transição, ou RTP, né? Return to Play. Então pode estar associado também à fisioterapia. Então, pergunta difícil, né? Mas, assim, a gente entende que os jogadores japoneses, né? Eles têm bastante velocidade, são jogadores que movimentam bastante também. É um futebol muito dinâmico, né? E, assim, eu acredito que uma dificuldade que a gente vai ter agora é a questão do calor. Com o aumento da temperatura, a tendência é a gente ter uma precaução maior com os atletas, né? Então, assim, é uma desvantagem, ao mesmo tempo é uma vantagem porque o adversário também sente o calor. Então, assim, é igual para os dois, né? A gente sabe, assim, em termos de, assim, a gente tem que dividir as qualidades físicas, né? Por exemplo, se a gente separar a questão da valência da velocidade, a gente tem, por exemplo, o Katsu, o Kengo, o próprio Takeru, são jogadores que têm uma velocidade muito grande dentro do campo, né? É importante a gente falar também que tem a velocidade pura e a velocidade do jogo, a velocidade que acontece dentro do jogo. Então, por exemplo, esses três, por exemplo, mudando a valência, se a gente falar de uma valência de força, a gente já tem outros atletas com essa característica, por exemplo, o Reon, o Yudi, o próprio Thiago, são atletas de Carlinhos, são atletas de força. Então, assim, já é uma característica diferente. Citando alguns que têm a de força. Aí depois eu falo de resistência. Então, por exemplo, a gente já vendo uma outra valência que é a resistência, que é a capacidade de estar movimentando o tempo todo. A gente tem atletas como o Ricardo, o próprio Shira, os atletas de meio campistas, eles têm essa valência acentuada. Então, assim, na verdade, o difícil e o legal do futebol é você poder juntar essas valências todas e formar uma boa equipe, um bom conjunto. Saber onde cada um é melhor e utilizar em prol da equipe, né? É difícil, mas, assim, é um atleta que é muito dedicado, o clube também está dando condições boas de trabalho para ele, então é um conjunto de coisas. Atleta dedicado, treinamento bem feito e o clube dando condições a ele. Eu acho que, assim, ele conseguiu atingir essa marca aí. Foi muito importante, mas é um conjunto de coisas, né? E aí, quando eu falo de suporte do clube, eu estou falando da alimentação, nutricionista, né? Da academia, enfim, de toda a estrutura que o clube tem oferecido a ele, né? Então, eu acho que vocês percebem lá, os atletas todos usam GPS, né? Além do GPS, eles usam uma tira que colhe a frequência cardíaca, né? Aqui dentro a gente vê a hidratação deles, também a gente colhe uma gotinha de sangue que a gente pega uma enzima chamada CK, que é uma enzima de desgastes. A gente tem o ONTAP, colhendo os dados dos atletas diariamente. Então, assim, é um conjunto de coisas, juntamente com os dados de velocidade, de distância percorrida, de aceleração e desaceleração. É como se a gente juntasse essa salada de fruta ali, todos esses dados, para ver uma possibilidade maior ou menor do atleta ter um risco maior de lesão. E aí, quando a gente identifica alguma questão um pouquinho acentuada, a gente comenta com o NITA, comenta com a fisioterapia,
ou com o treinador, para que a gente, eventualmente, às vezes vem um atleta que está treinando, você acha que ele vai para o jogo, aí quando ele vê ele não está no jogo. Aí assim, é que foi identificado e a comissão resolve, né, dosar os atletas. A gente, o ONTAP, né, através do ONTAP a gente não é que controla, né, mas a gente tem informação do tempo de sono deles e tem nutricionistas aqui e de vez em quando a gente conversa com alguns atletas sobre essa questão da alimentação fora. É lógico, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a orientação, a educação, eu acho que é a melhor, né, orientação para os atletas. Né? Sempre a gente procura, lógico, com um jeitinho, de uma maneira educada, de uma maneira positiva, está incentivando e está orientando o atleta para que ele faça a melhor coisa possível. O que eu costumo falar, né, eu converso muito com o Luiz, né, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula ideal para fazer as coisas. Às vezes algumas coisas funcionam num lugar e não funcionam no outro. O estilo de jogo que o Akiba está fazendo agora é um estilo que combinou bem, né, com o jeito do Shimizu, né, ele já é o conhecedor bastante do futebol japonês, então assim, é um estilo que surtiu o resultado e está conseguindo, né, os resultados que a gente procura, sempre próximo dos primeiros colocados e se tudo der certo a gente vai chegar no final no topo. Então assim, são 3 fatores muito importantes nesse momento, né? Alimentação boa, hidratação, além do treinamento, lógico, e o descanso, né? A gente conscientiza, hoje mesmo aqui já antes do treino falou, vamos nos alimentar bem, hidratar bem e ter uma recuperação boa, né? Além do clube oferecer a recuperação da fisioterapia, tem as banheiras, enfim, e o atleta também ter consciência que ele tem que ir para casa e assim dormir cedo, descansar, se alimentar bem. Eu acho que é fundamental, principalmente nessa sequência de 5 jogos aí. Eu queria falar que eu assim, tenho uma profunda admiração, né, pela cultura japonesa, né, profunda admiração e que sou muito grato por estar trabalhando aqui no Shimizu. Arigatou gozaimasu.